Seja bem-vindo ao Timão Fiel News, o canal da Nação Alvinegra. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias, bastidores, contratações e tudo que rola com o Corinthians. O Timão é a nossa vida, e a informação é o nosso combustível. Quer saber tudo sobre o Timão, direto e sem enrolação? Então deixe o like, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e faça parte da Fiel que não perde uma notícia. Aqui, o Corinthians nunca sai de campo. Fred Luiz, CEO do Corinthians, rebate presidente do Cuiabá e aumenta a confusão. CEO do Timão não gostou do que foi dito pelo Dourado. Polêmica. As equipes de Corinthians e Cuiabá não vivem as melhores das relações nos últimos meses de uma grande polêmica. O Timão deve uma quantia milionária ao Dourado devido à compra do meia Ranieri, e isso tem irritado a diretoria do time matogrossense. Recentemente, o presidente do clube acabou cobrando aos paulistas publicamente e aumentou o mal-estar entre os times. Eles não têm encontrado uma solução e ameaçam ir à justiça para poder ter uma garantia de que vão receber os valores. Nesta segunda-feira, 13, o CEO do Alvinegro Paulista, Fred Luiz, resolveu abrir o jogo sobre a situação entre as equipes. Ele falou sobre o status atual da dívida do Corinthians e pediu calma ao rival. Fred Luiz pede paciência ao presidente do Cuiabá. Em entrevista recente, Fred Luiz não ficou nada contente com as falas recentes do presidente do Cuiabá. Respondendo ao mesmo, ele apontou o exagero nos comentários e pediu que ele mantenha paciência. Não é que o Corinthians seja caloteiro, aí eu vou pedir licença ao Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas de curto prazo, iniciou. Nós vamos precisar da compreensão do Cristiano. Sei que isso foi tentado, mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida, apontou. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas isso está muito longe de ser golpe. É uma renegociação, finalizou o CEO, apontando que a situação terá resolução não muito em breve. É uma situação diferente, mas assim, Gente, no mundo do negócio, os caras a coisa é séria, né? Na caneta. Os caras estão representando, assim, é uma outra forma de ver as coisas também. O Cristiano Dresch, ele representa uma torcida, ele representa o torcedor do Cuiabá. Sim. Ele é o presidente do clube, Sim. ele representa o torcedor do Cuiabá. O que o torcedor do Cuiabá espera? Que ele cobre, que ele receba o que tem que receber e tal. O que o torcedor do Flamengo espera? Que uma negociação seja efetivada, concretizada, com tudo que ela foi combinada. Ah, mas ainda não. Então, o que o torcedor do Flamengo espera? Não deixa jogar. Ou, se jogar, vai ter que pagar. Ou, eu quero a garantia. É isso. Estão representando, não é uma conversa como comprar o café. Eles estão representando muita gente por trás deles. Muita gente. Então, assim, não tem jeito. Ô, Vlad, existia também aquela conversa, a gente discutiu isso aqui nas últimas semanas, da nova direção financeira do Corinthians. Isso dá um plano para que o Corinthians não pague essas dívidas agora, imediatas que ele tem nos próximos 2 anos, justamente para o clube se reestruturar e passar a pagar depois de 2 anos. Essa ideia ainda está de pé aí no Corinthians? O Corinthians ele tenta de todas as formas conseguir, Bruno, que as dívidas não sejam pagas no momento justamente para ter esse respiro. O Corinthians tem um plano financeiro justamente para tentar aumentar a arrecadação e as dívidas darem uma segurada para poder ter um poder de investimento e não ficar com problemas nos próximos anos. O Corinthians ele tem esse problema porque as dívidas são muito altas, os prazos muito apertados, então a diretoria está tentando trabalhar em relação a isso para ver se consegue melhorar essa parte, porque é muito complicado, senão o Corinthians talvez tenha muito problema para fazer contratações, investimentos no clube nos próximos anos. Aí, assim, financeiramente é algo que é possível, né? É uma ferramenta para você se reequilibrar e existe uma nova direção ali da parte financeira do Corinthians, mas assim, se eu sou o presidente do Cuiabá ou qualquer outra pessoa ou clube que o Corinthians está devendo, eu tô com um nariz de palhaço também agora, né? Porque aí é o que o presidente ali falou, é uma vergonha você pedir para ficar 2 anos sem pagar algo e você ficar gastando com outra coisa, com contratação de outros jogadores ou fazendo outros investimentos. Quer dizer, e o meu Ranieri ninguém paga?
E aí ele vai atrasar as dívidas dele? Exato. Não, e tem outra coisa. E ele vai deixar de reforçar o time É dele? vergonhoso isso, gente. É vergonhoso, inaceitável, isso não pode existir. E compara a Eu acho que capacidade de antes de falar arrecadação de do fair play, Corinthians com o Cuiabá. como você vai Claro, tratar a sua conta muito saúde esse dinheiro financeira. para Sim. Você está mal, não se endivida. Não se endivida mais, porque senão pode te complicar. Me dá os relatórios. Ó, você fez mais do que deveria fazer, perde ponto. E não é o que acontece aqui, né? um fair play financeiro, se existisse um fair play financeiro, ia forçar para que o Augusto Melo, por exemplo, cumprisse a promessa dele. Que a promessa de campanha dele era uma gestão profissional Sim, nessa parte financeira. Repito, ele tem um legado muito complicado também para ele administrar, a gente sabe. as antigas administrações. E ele também sabia. E ele também sabia do tamanho do buraco. Talvez ali, quando você assume, você vê que é a situação ainda mais delicada. Só que eu acho que é um debate, assim, tirando muita gente que levanta essa bandeira muito por conta do clubismo, pensando só em si, ou pensando na disputa de título, de fato a gente precisa falar sobre fair play financeiro, gente. É chato, você quer falar só do campo e bola, mas você tem que entender como é que essa bola... E assim, deixar bem claro para todo mundo que não pode gastar muito, você tem que gastar corretamente. Exatamente. Se você tiver condições de corretamente gastar muito, isso é um mérito seu, né? Até porque esse me parece, né, Bruno, pelo nível de arrecadação, isso não é um problema de Flamengo e Botafogo. Não, que foram quem mais, né? Os dois falaram muito sobre Pelo isso. nível da arrecadação do Corinthians, não é para estar mendigando 800 mil euros. Sim. Não é, gente? Isso daí é uma renda de um jogo. Se as contas não tivessem todas comprometidas, é uma renda de um jogo que você paga isso à vista. Sim. Você não tem nem que estar discutindo o parcelamento. Agora, é claro, o Corinthians está sufocado aí de uma maneira que não lhe permite nem fazer isso. Agora, em cima do que o presidente do Cuiabá reclamou, também é verdade que o Corinthians não é o único clube que deve e não nega. Claro. Você acabou de citar o Daverson. A gente pode citar o Carlos Alberto, né, no Botafogo. O Juventude, o Juventude, né? América. O América, desculpa, o América Mineiro Mas que tá a postura do presidente do Cuiabá com o Galo também foi forte. Foi? Ele quer o pagamento à vista. Não quer negociar. Estava previsto em contrato, não tem negociação para ele. Não, a minha questão é essa. Não é só o Corinthians nessa realidade. Sim. Quase todos os clubes vivem essa situação. Por que no Corinthians